Não sei se vocês já conhecem essa coleção a Graphic MSP. Ela saiu em 2012, os primeiros títulos começaram em 2012 e são personagens criados pelo Maurício de Souza, só que numa nova roupagem, num novo desenho, com um roteiro que não é escrito pela equipe, pelo Maurício de Souza, no caso pela equipe do Maurício de Souza. São vários títulos e a gente gosta pouco aqui em casa, então eu tenho o Chico Bento, o Arvorada, que a primeira vez que eu li eu chorei, daí na segunda vez que eu li eu chorei, se eu ler de novo vou começar a chorar de novo. Tem Recuperação, do Cebolinha, pelo Gustavo Borges. A Bianca Pinheiro escreveu O Tesouros. Essa Mônica tá a coisa mais maravilhosa desse mundo, com essas botinhas, eu amei. O Pavor Espaciar, também, Chico Bento, que a gente adora de paixão. A Alice já sabe, decora as falas do Chico nessa daqui, né? Tem esse box lindo, 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 que é com Laços, Lições e Lembranças também. Vem os 3 livros juntos. Algumas dessas histórias, elas têm uma carga emocional um pouco mais adulta. Elas não são os nossos gibis de divertimento, assim. Então, o texto que eu venho falar hoje, a Graphic MSP de hoje, ela vem de encontro com o dia que se aproxima, que é o 8 de março. E ela é de uma das personagens que eu era apaixonada quando eu era criança e eu rezava, assim, pra cada gibi que eu comprasse pra vir uma história da Tina dentro dele. Porque a Tina é tudo, ela é descolada, ela tem todo um visual, tem toda uma proposta diferente desde que ela surgiu. Nessa daqui, ela foi escrita e elaborada pela Fefe Torquato, que ela é catarinense, mas ela cresceu em Curitiba. E ela desenvolveu essa Tina. No final tem até as provas de cores, de desenhos, como seria a ideia da capa, os primeiros esboços de como esse desenho ficaria. Acho que tá dando um reflexo, não tá muito legal. São alguns extras do processo de criação. Mas o que a gente quer falar, esse enredo é sobre essa história que se passa com a Tina nessa vida de jovem adulta, entrando no mercado de trabalho, e a Tina é jornalista. E aí acontece uma coisa muito pesada, que ela vai trabalhar numa redação e tem um chefe que é aquele cara totalmente que assim, ó, o pessoal treme quando ele passa perto, mas que ele é supostamente a voz da razão, ele tem conhecimento. É aquele nome que se fez na área, sabe? Ele tá tão arraigado, ele fez tanto sucesso, assim, ó, que ninguém pode cogitar que ele não seja bom, assim, sabe? E a Tina tem que ser funcionária desse cara, sabe? Só que os métodos dele, os meios dele, são bastante problemáticos. A Tina traz à tona a questão do respeito, a questão da voz que não pode se calar, a questão do assédio no trabalho. E, por coincidência ou não, uma das entrevistas de emprego que eu fiz na vida também foi numa redação, e cujo o editor-chefe da empresa, eu fui muito humilhada, foi uma situação vexatória, assim, ó, é um cara assustador. E quando eu li essa história da Tina, eu já tenho ela há um tempo, e aí acabei pensando assim, por que eu ainda não tinha trazido essa dica pra cá? Quando eu li essa história da Tina, eu pensei, caramba, é tão comum assim para virar uma temática de uma história, de um livro, e sim, é um tema recorrente. Eu não vou contar como que a coisa se desenrola até o final, porque é genial, e a Tina representa, né? A Tina é o foco é o mulherão
que a gente gosta e que a gente admira. E só que até ela chegar nessa resolução, nessa solução, ela tem aquele momento de reflexão, ela tem aquela parada de pensar, né, que passo que ela vai dar na vida que vai fazer com que portas vão se fechar se ela abrir a boca. E esse é um problema gigantesco. Então é uma história que é muito interessante de trabalhar com as meninas mais maiores, as meninas maiores. A Alice, ela não pegou muitas nuances porque faltam algumas coisas para ela ainda de amadurecimento, que ainda ela não tá na faixa etária dessa história. Então, mas é muito interessante, assim, ó, a gente tentar derrubar essa barreira das escolhas entre calar e falar. O que vai acontecer comigo? Porque a vítima é sempre a mulher, a represália vai ser sempre em cima da mulher e é o elo mais fraco da corrente na hora da denúncia. Então, ensinar a ter uma relação de segurança ao dizer não, ao conseguir falar, ao conseguir dialogar e ter sempre uma pessoa a quem recorrer, uma pessoa de confiança, a quem contar situações que precisam ser expostas, né, precisam ser ditas com todas as forças, gritadas, plenos pulmões. Mas é isso, a dica da leitura, então, é essa graphic da Tina, pela Fefe Torquato, com um traço, uma sutileza e mesmo assim uma força que é incrível. A gente tem alguns personagens que vocês vão lembrar, o Rolo, a Pipa, eles reaparecem aqui também, mas tudo com uma roupagem nova, com um traço novo, que é muito bacana, assim. A Tina sempre com os modelitos maravilhosos. E aí o processo, e realmente de extras vem esse processo criativo, né, tanto da Tina, dessa edição, quanto contando um pouco sobre o personagem, assim, como ela surgiu nas histórias. Aqui estão os primeiros desenhos da Tina, como ela aparecia das primeiras vezes. E assim como os outros personagens da Turma da Mônica, ela tem uma trajetória muito, muito incrível, e a história é contada aqui sobre a Tina, sobre esse personagem tão significativo. Espero que vocês gostem, que vocês conheçam esse e outros títulos dessa coleção. A gente já tá de olho em outros personagens também que tem. O da Bianca Pinheiro, esse daqui é o segundo, o primeiro a gente ficou sem. Eles tem capa dura e tem capa comum para vender. E esse daqui a gente ficou sem o primeiro, que foi o Força. Mas, se não me engano, teve uma reimpressão agora há pouco, até tem que procurar pra gente completar a história. Ele é o segundo passo da Mônica nessa reconstrução, depois que ela passa por alguns problemas ali. A recuperação é uma piada, entendeu? A recuperação é uma cebolinha, só que também num momento muito delicado dos pais dele, então também é outra preciosidade que é para ser lido adultos e crianças, assim, junto. O Arvorada, a própria proposta da capa pede para, eles falaram quando foram desenvolver a capa, que era não revelar, não ser sutil e não revelar o que acontece. Só que é uma história muito emocionante, e é uma história de luto e de aproveitar o tempo. Então essa é a dica, assim, ó. Esse Chico Bento do Orlandelli é genial, é lindo, lindo, emocionante pra caramba, assim. Então é uma história de chorar, de adulto, chorar de verdade. Então é isso, espero que tenham gostado. Beijos e até mais.